Bem-vindos ao Devaneios Obscuros. História de hoje: o orfanato dos olhos vazios. Sempre houve um lugar na periferia da minha memória, uma imagem nebulosa e persistente que me assombrava nos momentos mais quietos, como um eco de um sonho esquecido. Era uma silhueta imponente contra um céu perpetuamente cinzento, janelas escuras como órbitas vazias e uma cerca de ferro retorcida, meio engolida por uma vegetação selvagem. Eu não sabia o nome do lugar, nem sua localização, mas a sensação que ele me transmitia era inconfundível, um misto de melancolia profunda e um medo primordial, quase infantil. Eu o desenhava obsessivamente em cadernos desde a adolescência, sempre os mesmos contornos sombrios, a mesma atmosfera opressora. Meus pais, quando viam os desenhos, trocavam olhares preocupados e desconversavam, atribuindo aquilo à minha imaginação fértil e à minha predileção por histórias de terror. Meu nome é Elisa, e até alguns meses atrás, minha vida era perfeitamente ordinária. Trabalhava como ilustradora freelancer, vivendo num pequeno apartamento no coração pulsante da cidade, um lugar onde os ruídos constantes da civilização abafavam qualquer sussurro do desconhecido. Mas aquela imagem, aquela casa dos meus desenhos, nunca me abandonou por completo. Tudo mudou numa terça-feira chuvosa, com a chegada de um envelope pardo e anônimo, sem selo. Apenas meu nome e endereço rabiscados numa caligrafia apressada e irregular. Dentro, não havia carta, apenas uma fotografia antiga, desbotada e com as bordas amareladas. Meu coração deu um salto doloroso no peito. Era ela. A casa dos meus pesadelos e dos meus desenhos. Exatamente como eu a imaginava, mas com uma nitidez que a tornava terrivelmente real. No verso da foto, uma única palavra, escrita com a mesma caligrafia do envelope: volte. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Voltar? Voltar para onde? Eu nunca estivera naquele lugar, ou pelo menos, não que eu me lembrasse. Mas a palavra ecoava em minha mente com a força de uma ordem hipnótica, uma convocação irrecusável. Naquela noite, não consegui dormir. A imagem da casa, agora solidificada pela fotografia, projetava-se em minhas pálpebras cada vez que eu fechava os olhos. E pela primeira vez, um detalhe que meus desenhos nunca capturaram se tornou claro na foto e uma placa enferrujada, quase legível, pendurada torta no portão: o orfanato Piedade Eterna. O orfanato. A palavra ressoou em mim com um peso inesperado. Eu não era órfã. Tinha meus pais, uma família, ainda que pequena e com seus próprios segredos silenciosos. Mas a compulsão de encontrar aquele lugar, de entender por que ele me assombrava, tornou-se uma obsessão que consumiu todos os meus pensamentos. Comecei uma pesquisa frenética. Orfanato Piedade Eterna. As buscas online iniciais foram frustrantes, revelando apenas algumas menções vagas em arquivos históricos de cidades pequenas e esquecidas. Mas, depois de dias cavando em fóruns de genealogia e registros digitalizados de jornais antigos, encontrei uma pista. Uma cidadezinha chamada Bruma Cinzenta, a várias horas de distância, encravada num vale montanhoso e conhecida por seu isolamento e suas névoas persistentes. E sim, lá existira um orfanato Piedade Eterna, desativado há mais de 50 anos após uma série de incidentes não especificados e um incêndio misterioso que consumira parte de suas instalações. O medo se misturava à excitação. Eu tinha que ir. Era como se uma força invisível me puxasse naquela direção. Comuniquei aos meus pais minha intenção de fazer uma viagem de pesquisa para um novo projeto. A reação deles foi estranha. Palidez, olhares trocados, uma tentativa fraca de me dissuadir. Há lugares que é melhor deixar no passado, Elisa, minha mãe disse, a voz embargada. Mas a decisão já estava tomada. Eu precisava de respostas. Precisava entender o chamado silencioso daquela casa na névoa. A chegada em Bruma Cinzenta e o abraço gélido do orfanato. A viagem para a Bruma Cinzenta foi como uma descida gradual para outro mundo, ou talvez, para um recanto esquecido do meu próprio subconsciente. As estradas largas e movimentadas deram lugar a caminhos estreitos e sinuosos, que serpenteavam por florestas densas e escuras, onde a luz do sol mal conseguia penetrar a copa das árvores centenárias. A névoa, fiel ao nome da cidade,
começou a se adensar à medida que eu me aproximava, engolindo a paisagem numa mortalha branca e úmida, abafando os sons e criando uma atmosfera de isolamento opressor. Bruma cinzenta era menos uma cidade e mais um vilarejo congelado no tempo. Casas de madeira escura, com telhados cobertos de musgo e janelas pequenas como olhos desconfiados, alinhavam-se numa única rua principal. Os poucos moradores que avistei, idosos de rostos enrugados e olhares vazios, não pararam o que estavam fazendo para me observar com uma curiosidade silenciosa e um tanto hostil. Eu era uma estranha, uma intrusa em seu mundo fechado. Perguntei sobre o orfanato Piedade Eterna no único armazém geral da cidade, um lugar empoeirado que cheirava a naftalina e a segredos antigos. O proprietário, um homem taciturno de barba grisalha, apenas balançou a cabeça e apontou para uma estrada de terra batida que se perdia na névoa, nos arredores do vilarejo. Ninguém vai lá há anos, ele disse, a voz um resmungo. Lugar de tristezas. Segui pela estrada indicada, meu carro velho lutando contra o terreno irregular. A névoa era tão espessa que mal conseguia ver alguns metros à frente. E então, como se materializando de um pesadelo, ele surgiu. O orfanato Piedade Eterna. Exatamente como na fotografia, como nos meus desenhos. A silhueta imponente e sombria contra o céu uniformemente cinzento. As janelas escuras, como órbitas vazias encarando minha alma. A cerca de ferro retorcida, parcialmente engolida por uma vegetação espinhosa e agressiva. A placa enferrujada, pendurada torta no portão, rangendo suavemente com a brisa úmida. Parei o carro e desci, sentindo um arrepio percorrer minha espinha, uma mistura de medo e um reconhecimento perturbador. Era como se eu já tivesse estado ali antes, como se cada detalhe daquela decadência me fosse familiar. O portão de ferro cedeu com um gemido metálico quando o empurrei. O caminho até a porta principal era um emaranhado de ervas daninhas e pedras soltas. A fachada do orfanato era de uma arquitetura vitoriana outrora grandiosa, mas agora estava marcada pelo tempo e pelo abandono. A pintura descascava, a madeira apodrecia em alguns pontos, e o silêncio que pairava sobre o lugar era mais pesado do que qualquer mortalha. A porta principal, de carvalho maciço e escuro, estava destrancada. Hesitei por um momento, o coração batendo forte contra as costelas. Uma parte de mim gritava para eu voltar, para fugir daquele lugar de desolação. Mas a força que me trouxera até ali era mais poderosa. Respirei fundo e empurrei a porta. O interior era mergulhado numa penumbra fria e úmida. O ar era pesado, carregado com o cheiro de poeira acumulada por décadas, de mofo, de madeira podre e de algo mais, algo sutilmente metálico e adocicado, como sangue velho e lágrimas secas. Um vasto hall de entrada se abria diante de mim, com uma escadaria imponente de madeira escura subindo para as sombras do andar superior. Móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas sentados, pontuavam o espaço. Teias de aranha, grossas como mortalhas, pendiam dos cantos e dos candelabros empoeirados. Comecei a explorar, cada passo ecoando de forma fantasmagórica naquele silêncio opressor. À esquerda, um grande salão, provavelmente o refeitório, com longas mesas de madeira e bancos virados, como se as crianças tivessem acabado de se levantar e sair correndo. Pequenos pratos de metal enferrujado ainda estavam sobre algumas mesas. À direita, uma sala que parecia ter sido uma espécie de área de recreação, com alguns brinquedos quebrados e esquecidos num canto, um cavalinho de madeira com a pintura descascada, uma boneca de porcelana com um olho faltando e um sorriso sinistro. Enquanto caminhava por aqueles cômodos silenciosos e decadentes, uma sensação crescente de tristeza e desespero começou a me invadir, tão palpável que era quase sufocante. Não era apenas a minha própria apreensão, era como se as próprias paredes daquele lugar estivessem impregnadas com a dor e o sofrimento das crianças que ali viveram. Podia quase ouvir seus choros abafados, seus sussurros assustados, seus risos há muito silenciados. Subi a escadaria rangente até o segundo andar, onde ficavam os dormitórios. Corredores longos e escuros se estendiam em ambas as direções, ladeados por inúmeras portas fechadas. Abri uma delas. Um pequeno quarto, com várias caminhas de ferro enfileiradas, cada uma com um colchão fino e manchado. As paredes estavam descascadas, e em alguns lugares,
havia desenhos infantis rabiscados a carvão, figuras distorcidas, olhos grandes e vazios, monstros imaginários. Em outro dormitório, encontrei algo que me fez parar, o sangue gelando nas veias. Numa das paredes, um único desenho se destacava. Era maior, mais detalhado, feito com uma urgência desesperada. Representava uma figura alta e esguia, sem rosto, com longos braços que terminavam em dedos como garras. E ao redor dessa figura, várias crianças pequenas, todas com os olhos riscados, como se alguém tivesse tentado apagar sua visão. Abaixo do desenho, uma única palavra, escrita com letras infantis e trêmulas, e ele. Um barulho. Um arrastar suave, vindo do final do corredor. Meu coração parou. Fiquei completamente imóvel, prendendo a respiração, os ouvidos atentos. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Teria sido minha imaginação? O vento? Um rato? Com as mãos trêmulas, continuei a explorar, mas agora com uma sensação aguda de estar sendo observada. Cada sombra parecia se mover, cada rangido do assoalho soava como um passo se aproximando. Encontrei o que parecia ser o escritório da diretoria, uma sala austera com uma grande escrivaninha de mogno e estantes vazias. Sobre a escrivaninha, um único objeto, um livro de registros antigo, encadernado em couro preto, sua capa coberta por uma espessa camada de poeira. Limpei a poeira com a manga do casaco e o abri. As páginas estavam amareladas e quebradiças, a tinta desbotada. Eram listas de nomes de crianças, datas de entrada, e, ocasionalmente, uma anotação fria e burocrática, transferido, adotado, ou, mais frequentemente de forma perturbadora, falecido. Enquanto folheava aquelas páginas tristes, um nome saltou aos meus olhos. Um nome que eu conhecia. Meu nome. Elisa. E ao lado, uma data de entrada, de mais de 30 anos atrás. E na coluna de observações, a mesma caligrafia apressada e irregular do envelope que eu receberá e olhos vazios. Não vê. Devolvida. O livro caiu de minhas mãos. Minhas pernas fraquejaram. Devolvida? Olhos vazios? Eu estivera ali. Eu fora uma daquelas crianças? Uma onda de náusea e vertigem me atingiu. Imagens fragmentadas, como cacos de vidro, começaram a piscar em minha mente, corredores escuros, o choro de outras crianças, uma figura alta e sombria se aproximando, e um medo paralisante, um terror tão profundo que sufocava. Memórias. Enterradas. Reprimidas. E então, o som veio novamente. Desta vez, mais perto. Um arrastar lento e deliberado, vindo do corredor, do lado de fora do escritório. E um sussurro, tão baixo que quase não ouvi, mas que gelou minha alma, e Elisa, e você voltou. Ecos na escuridão e a verdade fragmentada. O sussurro pairou no ar viciado do escritório, um fio de seda venenosa que se enroscava em minha mente. Elisa, e você voltou. Não era uma voz masculina, nem feminina. Era algo intermediário, etéreo e antigo, como o render de madeira velha ou o suspiro do vento por entre lápides esquecidas. O som do arrastar no corredor cessou, substituído por um silêncio expectante, quase predador. Meu corpo estava paralisado pelo choque da revelação e pelo terror daquela presença do lado de fora. Eu, ali. Naquele lugar de horrores indizíveis? As palavras no livro de registros, a olhos vazios. Não vê. Devolvida. Queimavam em minha mente como ferro em brasa. Devolvida. Para quem? Para meus pais, que nunca mencionaram uma palavra, que construíram uma fachada de normalidade sobre um abismo de segredos? Imagens, antes nebulosas e distantes, agora assaltavam minha consciência com uma clareza brutal. Um corredor escuro e interminável, muito parecido com o que eu acabará de percorrer. O choro constante e abafado de outras crianças, um coro de miséria que era a trilha sonora daquele lugar. Pequenas mãos agarrando as grades de um berço de ferro frio. E uma sombra. Uma sombra alta, disforme, que se movia pelos cantos,
pelos limites da visão, sempre presente, sempre observando com uma malevolência silenciosa. O medo era tão intenso que ameaçava me sufocar. Eu precisava sair dali. Precisava fugir daquela voz, daquela presença. Mas minhas pernas pareciam chumbo, presas ao assoalho empoeirado. Com um esforço hercúleo, forcei-me a mover. O livro de registros caiu no chão com um baque surdo, quebrando o silêncio tenso. Instintivamente, agarrei a maçaneta da porta, mas hesitei. O que me esperava do outro lado? Ouvi um som baixo, quase um estalido, vindo da escrivaninha. Meus olhos foram atraídos para uma das gavetas, que parecia minimamente entreaberta, uma fresta escura convidando ou ameaçando. Antes, eu tinha certeza, estava completamente fechada. Teria sido a vibração do livro caindo? Ou algo mais? A curiosidade, aquela faca de 2 gumes que sempre me acompanhará, sobrepujou momentaneamente o pânico. Com a respiração presa, aproximei-me e puxei a gaveta. Dentro, entre papéis amarelados e clipes enferrujados, havia um pequeno caderno infantil, com a capa desbotada e desenhos de flores tortas. Abriu. A caligrafia era claramente de uma criança, mas as palavras eram de um terror adulto. Ele não gosta quando a gente olha. Diz que nossos olhos são espelhos ruins. Tira a luz deles. Mamãe do orfanato diz que é pro nosso bem, pra gente não ver as coisas feias. Mas eu vejo. Vejo nos sonhos. Vejo ele no escuro do quarto. Ele quer que a gente fique aqui pra sempre. Pra ser os olhos dele. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o caderno. Mamãe do orfanato. Seria a diretora? E dele? A mesma figura dos desenhos, a sombra das minhas memórias fragmentadas. Tira a luz deles. Seria isso o significado de olhos vazios? Uma cegueira literal ou algo mais e metafórico, uma anulação da alma? Um rangido alto no corredor me fez saltar. A presença estava se movendo novamente, talvez se aproximando. Abandonei o caderno na gaveta e, no impulso, corri para a única outra saída do escritório, uma pequena porta nos fundos, que eu não notara antes, parcialmente oculta por uma cortina puída. A porta dava para uma escada estreita e íngreme, que descia para uma escuridão ainda mais densa. O cheiro de mofo e umidade era mais forte ali, misturado a um odor acre, quase químico. Era o porão. O único lugar que eu ainda não explorara, o lugar que minha intuição gritava para evitar. Mas o som no corredor atrás de mim, agora um arrastar mais rápido, mais decidido, me impeliu para a frente. Desci os degraus escorregadios, a escuridão me engolindo por completo. A lanterna do meu celular lançava um facho de luz fraco e trêmulo, revelando um labirinto de corredores baixos e abobadados, paredes de pedra úmidas e um chão de terra batida. Havia um silêncio diferente ali, um silêncio primordial, como se eu tivesse entrado no ventre da própria terra, ou no coração de algo muito antigo e adormecido. O ar era gelado, e um gotejar constante de água ecoava ritmicamente. Havia divisões laterais, algumas com portas de madeira apodrecida, outras apenas vãos escuros. Espreitei uma delas. Parecia um antigo depósito de carvão. Outra, para meu horror, continha correntes presas à parede e grilhões enferrujados no chão. O que acontecia naquele porão? Os ecos dos meus próprios passos pareciam se multiplicar, como se outras presenças invisíveis me acompanhassem. Comecei a ouvir sussurros novamente, mas desta vez eram diferentes dos da entidade no andar de cima. Eram mais fracos, mais desesperados, como os lamentos de crianças perdidas. Socorro, me está frio, e ele está vindo. Parei, o terror me paralisando. De onde vinham aquelas vozes? Eram reais ou apenas produto da minha mente sobrecarregada e das minhas memórias recém-despertadas? Quem está aí? Perguntei, a voz um fiapo. Um dos sussurros pareceu se intensificar, vindo de uma pequena alcova escura à minha direita. Nós estamos presos. Aproximei-me com cautela. A luz da lanterna revelou entalhes na parede de pedra. Nomes.
Dezenas de nomes infantis, arranhados na rocha com o que parecia ser uma unha ou uma pedra afiada. E ao lado de cada nome, um par de olhos desenhados, mais riscados, obliterados. O que aconteceu com vocês? Sussurrei, sentindo uma dor profunda por aquelas almas infantis. Ele nos pegou, e a voz etérea respondeu, cheia de uma tristeza infinita. Tirou nossos olhos, para que pudéssemos ser os olhos dele, e para sempre. A compreensão me atingiu com a força de um golpe físico. As crianças daquele orfanato não eram apenas negligenciadas ou maltratadas. Eram vítimas de algo muito pior, algo ligado àquela entidade, ele. E eu fora uma delas. Mas, de alguma forma, eu escapara, ou fora devolvida. Por quê? O som de um arrastar pesado ecoou do alto da escada do porão. Ele estava me seguindo. As vozes infantis se silenciaram abruptamente, substituídas por um medo palpável que emanava das próprias paredes. Corra, e um último sussurro fraco me alcançou. Ele não pode sair, e daqui de baixo, e mais pode te prender. Não precisei de mais incentivo. Virei-me e corri pela escuridão do porão, tropeçando em pedras soltas, o facho da lanterna dançando erraticamente, mal iluminando o caminho. Os corredores pareciam se contorcer e mudar, um labirinto projetado para confundir e aprisionar. Eu podia sentir sua presença se aproximando, um frio que me perseguia, um peso em minhas costas. Encontrei outra escada, ainda mais estreita e precária, que subia. Subi o mais rápido que pude, meus pulmões queimando, o medo me dando uma força desesperada. A escada terminava numa pequena porta de madeira, trancada por um ferrolho enferrujado. Com as mãos trêmulas e suadas, lutei contra o mecanismo emperrado, ouvindo-o arrastar no corredor do porão cada vez mais perto. Finalmente, o ferrolho cedeu com um estalo. Abri a porta e me lancei para fora, encontrando-me num pequeno pátio interno do orfanato, coberto de mato e cercado por paredes altas e cegas. A névoa ainda pairava, mas a luz cinzenta do dia parecia um pouco mais forte ali, um vislumbre de esperança. Mas a esperança era fugaz. Ao olhar para as janelas do andar superior que davam para o pátio, vi um movimento. Uma sombra alta e esguia, parada numa das janelas do dormitório, observando-me. Não havia rosto, apenas a silhueta. Mas eu sabia que era ele. E sabia que, de alguma forma, ele podia me ver, mesmo de lá de cima, mesmo sem olhos visíveis. E então, as outras janelas. Em cada uma delas, um par de olhos infantis me encarava. Olhos vazios, sem brilho, mas fixos em mim com uma intensidade faminta e desesperada. Eram as crianças. Os olhos dele. A fuga impossível e o sacrifício na névoa. O pátio era uma armadilha. As paredes altas e a vegetação densa bloqueavam qualquer rota de fuga óbvia. E aqueles olhos, e aqueles incontáveis pares de olhos infantis, vazios e acusadores, me seguindo de cada janela, me perfurando com seu olhar coletivo. Eram como os olhos de bonecas antigas, desprovidos de alma, mas cheios de uma tristeza ancestral e uma fome insaciável. Tentei encontrar uma saída, um portão, uma brecha no muro. Nada. O pátio parecia ter sido projetado para aprisionar, não para recreação. E a sombra na janela do andar superior permanecia imóvel, uma sentinela de puro terror. Eu podia sentir sua satisfação, sua antecipação. Ele me trouxera de volta, e agora brincava comigo como um gato com um rato. "O que você quer de mim?" gritei, a voz rouca de pânico e exaustão. "Por que eu? Por que me trouxe de volta?" Nenhuma resposta verbal. Apenas o silêncio opressor e o olhar fixo daqueles olhos múltiplos. Mas em minha mente, uma compreensão terrível começou a se formar, alimentada pelas minhas memórias fragmentadas e pelas palavras do diário infantil. Ele quer que a gente fique aqui para sempre. Para ser os olhos dele. Eu fora uma candidata. Uma criança cujos olhos ele cobiçara. Mas algo dera errado. Não vê. Devolvida. Teria minha mente, de alguma forma, resistido à influência dele naquela época? Teria havido algum tipo de proteção,
algum poder inerente que me salvara, mesmo que temporariamente. E agora, ele me queria de volta para terminar o que começara. Comecei a vasculhar o pátio desesperadamente, procurando por qualquer coisa que pudesse usar como arma, qualquer rota de fuga. Encontrei um velho ancinho enferrujado, um pedaço de cano de ferro. Armas patéticas contra uma entidade como aquela. E então, notei algo no centro do pátio, parcialmente escondido pelo mato alto. Uma estrutura de pedra, como a boca de um poço antigo, mas coberta por uma pesada grade de ferro. Curiosa, aproximei-me. Olhando através da grade, vi uma escuridão profunda, e senti um sopro de ar gelado e fétido subindo de lá. O mesmo cheiro químico e de decomposição que eu sentirá no porão. Seria uma entrada para as profundezas daquele lugar? Uma conexão com o coração da escuridão? Enquanto eu examinava o poço, ouvi um som atrás de mim. Virei-me bruscamente. Uma das portas que davam para o pátio, uma porta que eu tinha certeza estar fechada antes, estava agora entreaberta. E da fresta escura, uma pequena mão pálida acenava para mim. Hesitei. Seria uma armadilha? Outra criança aprisionada? Ou uma manifestação dele? A mão acenou novamente, mais insistentemente. E um sussurro, o mesmo que eu ouvirá no porão, chegou até mim, por aqui, e rápido, e antes que ele. O instinto me disse para confiar. Corri até a porta e a abri. Era um corredor estreito e empoeirado, que parecia levar a uma ala do orfanato que eu ainda não explorara. A criança, uma menina de cabelos escuros e olhos, surpreendentemente, não vazios, mas cheios de um medo inteligente, me puxou pela mão. Temos pouco tempo, ela sussurrou, a voz trêmula. Ele está chamando os outros. Logo não poderemos mais nos esconder. Quem é você? Perguntei, enquanto ela me guiava por um labirinto de corredores e salas em ruínas. Meu nome era Lily, ela disse. Eu consigo me lembrar, às vezes. Antes dos olhos. Mas preciso te ajudar. Você é diferente. Diferente como? Você ainda tem seus olhos, ela disse, olhando para mim com uma mistura de inveja e esperança. Ele não conseguiu te pegar da primeira vez. Talvez você possa quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo? A ideia era tão vasta, tão impossível, que mal consegui processá-la. Eu só queria sobreviver. Lily me levou até o que parecia ser a antiga capela do orfanato. Vitrais quebrados lançavam fragmentos de luz colorida e sombria sobre bancos de madeira apodrecida e um altar de pedra desmoronado. No centro da capela, havia um grande buraco no chão, resultado do incêndio que consumira parte do prédio décadas atrás. O buraco revelava as fundações escuras e úmidas abaixo. O fogo, Lily sussurrou, apontando para o buraco. Foi a única vez que ele enfraqueceu. A única vez que alguns de nós quase escapamos. O fogo purifica. Entendi o que ela estava sugerindo. Mas como? Eu não tinha como iniciar um incêndio daquela magnitude. Nesse momento, ouvimos o som de muitos pés se arrastando pelos corredores. O coro de sussurros infantis, mas agora desprovidos de qualquer inocência, transformados em um lamento faminto e acusador. E por trás deles, o arrastar pesado e deliberado da entidade principal. Eles estavam vindo. Não há tempo, disse Lily, os olhos arregalados de terror. Você precisa ir. Talvez pelo buraco, e talvez haja uma saída pelas fundações. E você? Perguntei, meu coração se apertando por aquela pequena alma corajosa. Um sorriso triste tocou seus lábios pálidos. Eu já estou perdida, Elisa. Mas talvez você possa nos libertar. Antes que eu pudesse protestar, ela me empurrou em direção ao buraco. Vá. E não olhe para trás. Olhei uma última vez para ela, uma imagem que ficaria gravada em minha alma para sempre, e uma pequena menina fantasma, enfrentando uma horda de horrores para me dar uma chance. Saltei para o buraco, caindo alguns metros numa pilha de entulho e terra úmida nas fundações escuras. Acima, ouvi os sons da chegada da horda.
gritos, sussurros, e a voz etérea e poderosa de ele, chamando meu nome com uma fúria gelada. As fundações eram outro labirinto, mas eu estava determinada. Eu tinha que encontrar uma saída. Por mim. E por Lily. E por todas as outras crianças cujos nomes estavam arranhados nas paredes do porão. Enquanto eu rastejava pela escuridão, senti o cheiro de fumaça. Fraco a princípio, mas se tornando mais forte. E então, vi um brilho alaranjado à frente. Fogo. Alguém, ou algo, havia iniciado um incêndio na capela acima. Seria Lily? Teria ela encontrado uma maneira de cumprir seu próprio sacrifício? O fogo se espalhava rapidamente pela madeira velha e ressequida do orfanato. O calor começou a se tornar insuportável, e a fumaça dificultava a respiração. Mas, de alguma forma, o fogo também parecia estar afastando as sombras, enfraquecendo a presença opressora de ele. Os sussurros e os lamentos das crianças pareceram diminuir, substituídos por um som que era quase alívio. Encontrei uma abertura estreita na fundação, uma antiga tubulação de esgoto parcialmente desmoronada. Era apertada, imunda, mas era uma saída. Rastejei por ela, a fumaça e o calor em minhas costas, os sons do orfanato sendo consumido pelas chamas ecoando atrás de mim. Emergi do outro lado, na floresta densa, coberta de fuligem e terra, tossindo e ofegando, mas viva. Olhei para trás. O orfanato Piedade Eterna estava envolto em chamas, uma pira gigantesca contra o céu cinzento e enevoado. E da fumaça espessa que subia, por um instante, jurei ter visto pequenas formas etéreas, como crianças de luz, acendendo e se dissipando na névoa, finalmente livres. Epílogo: os ecos persistentes e a cicatriz da memória. Eu nunca soube ao certo o que aconteceu com Lily, ou se o fogo realmente destruiu a entidade conhecida como ele. As autoridades locais, quando finalmente alcançaram o local remoto, após o incêndio ser avistado, encontraram apenas ruínas fumegantes e nenhuma explicação plausível para a origem das chamas, nem para os relatos fragmentados de um orfanato assombrado. Nenhuma menção a crianças presas, nenhuma evidência física além da minha própria história, que eu sabia que soaria como o delírio de uma louca. Meus pais, quando os confrontei, finalmente confessaram a verdade, entre lágrimas e pedidos de perdão. Sim, eu estivera no orfanato Piedade Eterna. Eu era muito pequena, uma bebê abandonada em sua porta. Eles me adotaram de lá, mas algo estava errado comigo. Eu não reagia, meus olhos pareciam vazios, distantes. Os médicos não encontravam nada físico. Desesperados, e talvez influenciados pelo folclore local sobre o orfanato, eles me devolveram, acreditando que eu estava ligada de alguma forma àquele lugar e que só lá eu poderia ser o que quer que eu fosse. Meses depois, se arrependeram profundamente daquela decisão terrível e, usando suas economias e alguma influência, conseguiram me reaver, pouco antes do grande incêndio que fechou o orfanato para sempre. Eles nunca me contaram, esperando me proteger do passado, esperando que as memórias se apagassem. Elas não se apagaram. Foram apenas enterradas, esperando o chamado para voltar. Eu me mudei de Bruma Cinzenta, tentando deixar para trás os horrores do orfanato. Mas as cicatrizes permanecem. Os pesadelos são frequentes. Às vezes, na quietude da noite, ainda ouço sussurros infantis no vento. E a imagem daquela casa, mesmo em ruínas, ainda assombra meus desenhos, mas agora, ao lado das figuras sombrias, às vezes desenho pequenas luzes acendendo, e uma menina de cabelos escuros sorrindo com tristeza e coragem. Eu não sei se o ciclo foi realmente quebrado, se aquelas almas encontraram a paz definitiva. Mas eu sei que sobrevivi. E carrego comigo a memória de Lily, e de todas as outras crianças. E, às vezes, quando olho no espelho, vejo um brilho em meus olhos que não estava lá antes. Uma luz que ele não conseguiu apagar. Uma luz que, talvez, seja a única arma verdadeira contra a escuridão que ainda espreita nos cantos esquecidos do mundo. O orfanato pode ter caído, mas seus ecos, e os ecos da minha própria infância roubada, persistirão para sempre. E assim, queridos ouvintes,
Terminamos mais uma jornada pelos abismos da mente humana e pelos corredores sombrios onde entidades antigas espreitam. O que aconteceu com a Elisa? Será que ela conseguiu escapar das garras daquele ser que se alimentava da inocência e da visão das crianças? Ou será que, como tantos antes dela, seus olhos agora servem a um propósito mais sombrio? Quantos de nós carregamos memórias reprimidas, fragmentos de horror que nossa mente protege com o véu do esquecimento? E se um dia, como Elisa, recebermos aquele envelope misterioso, aquele chamado para voltar a um lugar que nunca deveríamos ter conhecido? Se esta história fez seu coração acelerar e trouxe aquela sensação gelada de desconforto, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com aqueles que também apreciam explorar os cantos mais sombrios da existência. Todos os dias temos uma nova narrativa esperando para assombrar seus pensamentos aqui no Devaneios Obscuros. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e comente qual momento desta história mais te impactou. Até a próxima, e lembre-se, alguns olhos vazios ainda podem ver muito além do que gostaríamos.